Vontade. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer sempre trazer um pouco de reflexão acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E assim, eu vou começar a trazer aqui, né, compartilhar o conteúdo, e assim, vocês fiquem à vontade. Quem quiser conversar, fazer algum questionamento na hora, alguma pergunta, podem ficar à vontade, porque enriquece ainda mais o nosso estudo, né, quando a gente tem esse debate, certo? Não precisa esperar até o final, não. Podem ficar à vontade, levantar a mãozinha, abrir o áudio, tá ok? Então vamos lá, né? Então a gente vai conversar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 é o maior capítulo que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, e não é por acaso, né? Porque bem-aventurados os aflitos. E a gente vive num mundo de provas e expiações, e há muita dor, há muitas dores, muito sofrimento, muita aflição. Então Kardec resolveu trazer o maior número de mensagens, de reflexões, de comentários, justamente nesse capítulo, porque é o capítulo que a gente mais necessita compreender, né, sobre o porquê que nossa vida é tão atribulada muitas vezes, cheia de percalços, dificuldades. Então, nós vamos estudar hoje especificamente o capítulo, o item 3 do capítulo 5, que é a justiça das aflições. Então, o capítulo, né, esse capítulo ele começa com algumas passagens evangélicas que Jesus nos deixou. E ele começa assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, quando a gente escuta essa passagem do Cristo, que é muito forte, né? Está lá dentro de Bem-aventuranças, Kardec ele fez uma compilação, pegou alguns dessas bem-aventuranças, mais especificamente aquelas voltadas às aflições, e nos traz para reflexão. E logo depois ele vem trazer alguns comentários a respeito dela. E aí a gente começa a se perguntar, né? Quando o Cristo fala bem-aventurados, ele está falando de felizes, alegres. E aí, como ser alegre diante do choro, diante da aflição? Como ser feliz, ser bem-aventurado diante da fome, diante da sede, diante do faltar, né? Aquilo que muitas vezes é básico para nós. Como ser feliz diante do choro, da dor, do sofrimento. E aí a gente fica nesses questionamentos, que são questionamentos muito profundos, que toda a humanidade procura respostas, né? Cada uma dentro das suas possibilidades. A filosofia busca de uma maneira racional, a religião busca o transcendental, a ciência busca através de fatos, da positividade, de encontrar realmente meios que façam com que alivie essas dores, e cada um buscando. E a doutrina espírita, ela tem essas três bases, né? Ela tem a ciência, aquela ciência de observação que Kardec nos traz, e também a doutrina espírita, ela é atrelada à ciência, a ciência moderna, como a gente conhece hoje. Porque Kardec diz que se em algum momento o Espiritismo mostrar contrário à ciência, que a gente ficasse com a ciência. Né? Então, todo o avanço que a ciência traz para o bem-estar, para o conforto, para o avanço e progresso da humanidade, o Espiritismo acompanha junto. Também temos a filosofia,
que essa questão de trazer a razão, os questionamentos, os porquês, ele não veio a partir do Espiritismo. Grandes doutores da Igreja Católica, como Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles faziam esse processo de racionalidade, de reflexão. Santo Agostinho, ele utilizava muito dos ensinos de Platão para, dentro daquela filosofia grega pagã, trazendo aquele ensinamento para a teologia cristã. E Tomás de Aquino, ele trazia a filosofia através de Aristóteles também para a teologia cristã. Então, essa questão da racionalidade, essa busca da razão, dos porquês, de respostas, essas respostas a igreja já vem buscando há muito tempo através de seus doutores. Mas essa união dessas três vertentes, mais profundamente, se deu através do doutrina espírita, porque não foi os homens encarnados que trouxeram, foram os espíritos no plano espiritual que, através dos médios, trouxeram as informações, né? E trouxeram a filosofia, através de questionamentos, a ciência, através da observação, e trouxe todo o ensinamento do transcendental, do religioso, da fé, que precisa ter alicerces e bases racionais. Então, aí fica nesse questionamento, como que a gente vai conseguir abstrair, tirar desses ensinamentos do Cristo aquilo que precisa para melhor viver. Então, alguns questionamentos a gente levanta, né? O porquê das aflições que nos acometem? O que é que o Espiritismo nos traz sobre as aflições? Será que a gente vai falar sobre justiça das aflições? O que seria a felicidade? O que os Espíritos nos traz acerca do reino divino, sobre a paz de espírito, que é a felicidade que o Cristo nos traz? Qual a natureza das aflições? Será que todas as aflições ela tem sempre a mesma causa? Será que ela tem sempre o mesmo fim? Outro questionamento é: todos os aflitos serão consolados? Como Jesus fala aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos serão consolados? E também outro questionamento: há como ser feliz nas aflições? Porque Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Há como ser feliz nas aflições? Será que essa felicidade é só para quando a gente retornar ao plano espiritual? Ou tem como a gente ter uma felicidade possível ainda no plano material, ainda aqui na Terra? Se tem, como seria essa felicidade diante de um sofrimento? São questões que a gente vai levantar durante a nossa conversa, diante do nosso diálogo. Então, Kardec começa especificamente, né, o que a gente vai estudar hoje, vamos conversar sobre justiça das aflições, ele começa trazendo uma reflexão. Ele diz assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, Kardec aqui, ele nos traz a reflexão que ele diz assim, ó, a compensação, né, diante do sofrimento só quando a gente passar para o outro plano. A compensação e entendimento e a compreensão mais profunda acerca do porquê que estamos passando por isso. E ele fala aqui até de engodo, né, que é difícil para a gente, é muito difícil para a gente. Mesmo nós sendo espíritas, já temos conhecimento, já temos entendimento. Quando a gente analisa e reflete e coloca para fora de nós, para as pessoas que estão à nossa volta, para as situações que acontecem, que a gente tem conhecimento, é fácil dizer, isso é uma prova, isso é uma expiação, é necessário que se passe por esse processo. A gente passa agora por uma pandemia, né? E o porquê diante de tanto sofrimento numa pandemia? O porquê daquilo? Então,
Mesmo a gente sabendo, mas quem que não ficou aflito? Quem que não ficou com receio? Quem não teve tantos sofrimentos com perda de seus entes queridos diante de uma pandemia? Mesmo a gente compreendendo, mas além da compreensão da racionalidade, nós precisamos desenvolver em nós uma fé robusta. Né? A razão nos dá a base, mas a gente precisa ir muito além da razão. Os amigos espirituais de nossa casa, ele diz que fé é ir além das entrelinhas, do que se vê, do que se lê, do que se compreende. Então a gente precisa ler, ver e compreender. Mas a fé é ir muito além. Fé é a gente se conectar com o divino, se conectar com os amigos do alto e ter aquela força, aquela coragem de continuar persistindo, de continuar o caminho do bem. Essa é a verdadeira fé, não é? E a gente não pode confundir fé raciocinada com o racionalismo da fé. Não é isso. A gente busca raciocinar para que não sejamos fanáticos. Porque o fanatismo leva a muitas e muitas incongruências no mundo. Tivemos guerras em nome do Cristo, chamadas de guerras santas. Tivemos inquisições, chamadas santas inquisições. Tudo em nome do Cristo. O que seria isso se não um fanatismo, onde pessoas não utilizaram a razão, uma razão que precisa ter uma base de moralidade, porque a gente precisa das duas asas. Nós, para evoluirmos, precisamos da asa do conhecimento e da asa da moralidade. Precisamos da sabedoria e precisamos da aplicação da sabedoria em nossas vidas, através dos sentimentos enobrecidos. Então, um avião, ele não consegue voar com asa só. Um passarinho não consegue voar com asa só. E os espíritos nos trouxeram, e o espiritismo veio justamente, logo depois da Revolução Francesa, ele veio porque ali estava no cume do desenvolvimento intelectual. Então, veio para nos alertar acerca da necessidade de desenvolver também um lado moral. E para os espíritos que fazem a codificação espírita, que trabalham dentro das casas espíritas, Jesus é o nosso modelo e guia. Ele é o condutor da reforma moral do homem. Então Jesus não é só da Igreja Católica ou do cristianismo. Jesus é um reformador da conduta humana. O Evangelho é o código moral para a humanidade. Se a gente tiver uma dúvida de o que agir, de como fazer, se a gente buscar o Evangelho, refletir sobre ele, a gente vai ter respostas. Então, continuando, Kardec, ele nos traz alguns questionamentos. E esses questionamentos fazem parte da própria filosofia. O que é a filosofia, senão a racionalidade? O questionar-se o tempo todo para buscar respostas. E precisamos fazer isso em nossas vidas, no dia a dia. Sempre se questionar o porquê, mas não ficar apenas nos questionamentos, mas ficar também no processo de transformação. E Kardec, ele faz alguns questionamentos e diz: por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. São grandes questionamentos que Kardec faz e que a gente não tem uma resposta plausível diante do que as religiões até então nos traziam. E aí, só com a doutrina espírita é que a gente vem compreender o porquê que há tantas divergências, tantas diferenças, porque um nasce na opulência, o outro nasce na miséria, porque um nasce inteligentes, uma família que há um certo equilíbrio, e outro nasce em famílias tão desequilibradas, em que os pais são alcoólicos ou que fazem uso de drogas entorpecentes, e que vivem em situações de tanta dificuldade, que sofrem tanto. Por que tudo isso acontece? Se Deus é bom, se Ele é justo,
se Ele é misericordioso, por que Ele permite que isso venha acontecer? E aí o Espiritismo vem explicar a nós que a gente não está aqui só uma única vez. A gente já esteve outras vezes e que vamos retornar quantas vezes forem necessárias para o nosso progresso. Quando a gente fala de mundo de provas e expiações, que é um planeta ainda que é de ordem ainda inferior, e o porquê que a gente faz uma prova? Se estamos na universidade, por exemplo, ou estudando, fazendo algum curso, a gente precisa fazer uma prova. Mas o porquê que a gente precisa fazer uma prova? Eu tenho 3 meninos aqui em casa e essa semana eu fiz essas perguntas a ele. Depois que a gente fez o Evangelho no Lar, estavam falando sobre a escola, e vai ter, começa agora a semana de prova, e eu perguntei, eu fiz esse questionamento, por que que vocês precisam fazer prova? E as respostas deles foram bem interessantes. Um disse que era para tirar nota 10. O outro disse que era para passar de ano. O outro disse que era para tirar pelo menos 7, para não repetir, ter que fazer recuperação. Né? Aí o outro disse que é para adquirir conhecimento. O outro disse que era para passar no Enem. Ó, e a menina só tem 11 anos, né? E o menino tem 8, que são gêmeos. Aí eles disseram para passar no Enem. Assim, não é que nenhuma resposta estava errada. Depois eu fui conversar com eles, nenhuma estava errada, mas ninguém me deu a resposta que seria qual é o principal objetivo de se fazer uma prova. E a gente também pode trazer isso para nossas vidas. Se estamos no mundo de provas e expiações e sabemos que nem toda expiação, nem toda prova é uma expiação. Mas toda expiação é uma prova. O que isso quer dizer? Prova é quando a gente precisa adquirir determinado conhecimento para vivenciar determinada situação que a gente ainda não conhece e precisa colocar muitas vezes em prática. A gente tem teoria e precisa colocar em prática. Expiação é nossos erros do passado, nossos equívocos, situações que a gente fez que ficaram mal resolvidas e que precisam vir agora ser solucionadas. Isso é expiação. E os espíritos dizem que toda expiação é também uma prova. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Então, estamos sempre provando. E aí, voltando para os meus filhos, e aí eu respondi a eles, por que que a gente está aqui? Né? O porquê que a gente está fazendo uma prova? É principalmente para aprender. É para aprender. Por quê? É utilizar aquele conhecimento para a sua vida, para a aplicação. Então, tudo que acontece conosco, seja lá as situações quais forem, boas ou que consideramos ruins, elas acontecem para que a gente aprenda. Aprenda o quê? Aprenda a ser melhores a cada dia. Aprenda a viver cada dia melhor. E como é que a gente como é que a gente aprende? A gente aprende no esforço. Conhece o bom espírito, o bom cristão, pelo esforço que ele faz para vencer suas más inclinações. E a gente está aqui para amar. Então, é aprender a viver bem. Fazendo o quê? Servindo para amar. Então, tudo que Deus permite que aconteça conosco, muitas vezes o que acontece não é porque é vontade de Deus. Porque muita gente diz, foi a vontade de Deus. Muitas vezes não é que foi a vontade de Deus. Ele permitiu que aquilo acontecesse para o nosso melhor. Porque a vontade dele é que a gente seja feliz. De uma felicidade plena, que regozije, mas a gente ainda precisa galgar muitos andares para isso. Porque Jesus disse que cada um conforme suas obras. Então, a gente precisa trabalhar com o suor nosso para conseguir a graça de ter a paz, de ter a felicidade, de estar num ambiente melhor. Então, estamos aqui para aprender. E muitas vezes, qual a grande dificuldade das aflições nossas? A gente se vitimiza, a gente acha que não precisa passar por aquilo ali, que aquilo é uma injustiça que está acontecendo conosco. Há, dentro do movimento espírita, uma frasezinha que é muito interessante, que diz assim, na vida há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado.
Porque se houvesse injustiçados, Deus não seria justo. Se ele permite que aconteça alguma coisa que consideramos que não seja boa, ele permitiu porque ele sabe que daquilo ali, ele espera que a gente tire algo bom. Mas para que a gente tire algo bom, a gente precisa se colocar como aprendiz na vida. Se a gente não se coloca como aprendizes, sempre aberto ao novo, ao diferente, ao diverso, sempre compreendendo que sempre precisamos aprender mais. E sempre precisamos compartilhar aquilo que a gente aprende. Isso que faz sentido à vida. Né? Então, que nós possamos buscar na oração e na vigília a compreensão, não só racional, mas a compreensão do coração acerca das situações que nos acontecem. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala sobre obediência e resignação. Ele diz que a obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. E olha só, o que a gente precisa é dos dois. A gente precisa raciocinar e compreender, mas diante das leis divinas, diante dos mecanismos de Deus, das suas leis magnânimas, muitas vezes nós não vamos conseguir compreender racionalmente por que estamos vivenciando aquele processo. Mas se a gente tiver a humildade de resignar-se perante e submeter-se à vontade de Deus, nós iremos aceitar aquela situação e iremos tirar bom proveito dela. Resignação é o consentimento do coração. Então, é preciso orar, vigiar, praticar o bem, sentir o bem em nós, para diante das dificuldades, quando a gente procurar respostas e não achar respostas plausíveis naquele momento, a gente confiar em Deus mesmo assim. Isso é um ato de coragem, um ato de humildade, de plena resignação, que tantos nós necessitamos. E é algo que a gente precisa se aprimorar todos os dias, se colocando como aprendizes. Fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento, ok? Tá tudo bem até agora? Então, Kardec continua, depois dos questionamentos, ele traz: a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Disse. Não, então, César, assim, o que me chamou a atenção foi você falar assim, existe injustiça, mas não existe injustiçado. Minha língua enrolou. Eu queria que vocês assim explicassem mais em miúdos como que é isso, né? Injustiça, mas não tem pessoas que estão sofrendo injustiças, né? Eu não entendi Sim. bem essa parte. Como? Injustiça, eu acredito que não é o certo, né? Não sei. Então, queria que você falasse, trocar em miúdos isso aí para ficar mais esclarecido, para mim, né? Certo. É o seguinte, a nossa visão é muito estreita da vida, né? Nós somos espíritos eternos, espíritos que fomos criados e vamos viver pela eternidade. Vivemos muitas experiências e essas experiências a gente não lembra delas. A gente tem só as tendências que a gente vem quando a gente encarna. Então, eu não sei do meu passado e nem sei do passado das pessoas que estão ao meu redor. Então, diante da minha visão estreita, pequena, de uma única vida, eu vou enxergar muitas injustiças. Todo dia a gente enxerga injustiças, não enxerga? Todo dia eu vejo pessoas morando em situações de rua, eu vejo políticos utilizando do dinheiro público que poderia estar sendo utilizado para a educação, para a saúde, para a segurança, para os moradores em situação de rua, sendo desviados apenas para si mesmo. A gente vê várias injustiças de pessoas sendo presas injustamente, de a gente muitas vezes sofrer ataques, sofrer pessoas ao nosso redor que são assassinadas. Então, são vários tipos de injustiça que a gente encontra todos os dias na vida. Então, essas injustiças, elas existem, sim, existem dentro de nossa visão material estreita e limitada. Mas se a gente pudesse analisar a vida de um ângulo muito mais elevado, e os espíritos superiores conseguem enxergar isso,
eles iam ver que não havia injustiça ali. Havia uma reparação, havia uma necessidade de progresso, havia uma necessidade de avanço. A gente teve uma pandemia agora, né? E quantas pessoas morreram por falta de ar, porque não tinha equipamentos necessários por desvio de dinheiro. Houve injustiça? Houve injustiça. Mas os espíritos dizem, por que, há muita injustiça, mas nenhum injustiçado? Porque quando a gente entra na individualidade de cada um vai ter um quinhão que necessita para a sua evolução, para o seu progresso, para a reparação dos seus erros. Então, não há injustiçados porque a lei ela é perfeita. Deus, quando ele criou essas leis, ela não existe falhas. Quando a gente vê uma falha, vê uma injustiça aparente, na realidade ela não existe, ela é só aparente. Porque se for olhar no conjunto da obra, o que é a justiça? Então, quando a gente fala que há injustiça, mas nenhum injustiçado, a gente está falando da justiça dos homens, do nosso olhar material. E não há nenhum injustiçado, porque quando fala de injustiçado, a gente estamos falando do aspecto geral, diante das leis divinas e diante de todas as encarnações que vivemos e vamos vivenciar. Ficou entendido, Disse? Entendi. Então, quando a gente acha que é injustiça, é uma reparação, né? A pessoa está assim, está assim, como que diz, é uma reparação para que realmente é assim um aprendizado. Entendi, sim. Isso. E tudo é aprendizado, né? Porque assim, É. a gente pode estar sofrendo porque eu errei no passado. Tipo assim, eu posso hoje vir numa situação de miserabilidade, por exemplo. E na reencarnação anterior, eu vivi na opulência e não utilizei bem esse bem, o bem material, porque quando Deus nos dá alguma coisa, inclusive o nosso corpo, ele dá para que a gente cresça, evolua, progrida e compartilhe com os outros. Se eu vivo apenas egoisticamente, o que acontece? Eu estou utilizando mal. Aí na próxima encarnação ele pode retornar e viver na miserabilidade. Mas aquela miserabilidade, aí, qual é a causa dela? Ah, é o político que faz isso. Ah, é porque nós somos uma sociedade egoísta. Sim, nós somos. Mas há uma causa nobre ali dele, individualmente. Ele está reparando o erro do passado. Essa reparação vai fazer com que não é um castigo, não é uma punição. Na realidade, Deus permite que isso aconteça para que ele aprenda, para que quando novamente ele tiver a oportunidade de ter o dinheiro, ele não faça o que fez anteriormente. Ok? Ok. Então, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que aparece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admite a existência de Deus, ninguém pode conceber seu infinitas perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Ser soberanamente bom e justo não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Então, assim, toda vez que a gente vê o mal, os espíritos nos dizem que o mal ele não existe. O mal é apenas aparente. Por quê? Porque para Deus, o que ele vê é o que vamos fazer a partir daquela situação embaraçosa que a gente passa. Então, ele permite que aconteça aquele mal conosco, porque ele sabe e ele espera que a gente faça daquele mal bem. É como uma pedra que surge no nosso caminho. E a gente pode tocar nessa pedra e cair nessa pedra. E tudo bem, a gente vai cair várias vezes, nós somos aprendizes, estamos acertando e errando o tempo todo. Mas o que é que Deus quer com essa pedra? Ele quer nos impedir de avançar? Ele quer que a gente caia e fique caído? Não, ele quer que a gente utilize essa pedra também não para pegar essa pedra e atacar nas pessoas que estão ao nosso redor através do desespero e da revolta. Ele quer que a gente pegue essa pedra e suba nela e consiga enxergar a vida em um outro ângulo. É isso que ele quer da gente. Né? Mas, e quando a gente está no processo de sofrimento, muitas vezes a gente não enxerga isso. Como a gente pode começar a enxergar isso? Através do desenvolvimento da fé. A fé que a gente precisa desenvolver para compreender o que Deus está esperando que eu faça naquela situação em que eu vencio. Então, Kardec, ele nos traz que logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa.
E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então aqui ele traz, no continuar do Evangelho, ele vai trazer sobre as causas atuais das aflições, sobre as causas anteriores das aflições. E ele vai explicar o porquê disso, os mecanismos da reencarnação, que explicam todas as anomalias, todas as aflições que a gente tem no mundo. Estamos em guerra, nós saímos de uma pandemia e muita gente dizia, o mundo vai se transformar depois dessa pandemia, depois de tanto sofrimento. Mas saímos da pandemia e entramos numa guerra, né, que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. As pessoas continuam, poucos aprenderam verdadeiramente a lição. Outros retornaram o que era antes. Por quê? Porque não tomaram a lição. E o que quando a gente passa por uma prova, é importante que a gente aprenda. A gente só aprende como toma a lição. E tomar a lição é quando a gente faz daquela aprovação algo que nos avance e nos torne pessoas melhores. E não que nos desespere, que nos revolte, e não que a gente aplique essa prova para o mal, como muita gente utiliza. Então, por isso que ele fala essa justiça das aflições. E aí, quando ele fala de bem-aventurados, né, os aflitos, a gente precisa refletir sobre bem-aventurados, significa felicidade. E o que seria felicidade? A gente pode ser feliz ainda no planeta Terra, do jeito que a gente vive? Qual seria essa felicidade? Então, vamos refletir sobre isso. Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha que pergunta interessante. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Já falamos aqui, né? Sobre prova ou expiação. Se é prova ou expiação, então vai ter muitas aflições. Logo, a felicidade completa não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, não fariam o que fizeram comigo, disse o Cristo. Mas, olha o que ele continua, o Espírito de verdade nos traz. Dele, o homem, porém, depende a suavização de seus males e de ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, daqui a gente tira, por que a gente está nesse planeta passando por essa prova? Para que a gente aprenda. Aprenda como? Desenvolvendo o bem, suavizando o mal. Muita gente fala assim, é preciso que a gente destrua o egoísmo, o orgulho de nós. Mas não há como destruir o egoísmo, o orgulho. Há como a gente transformá-lo. É uma transformação que a gente precisa fazer. O egoísmo precisa ser transformado em caridade e o orgulho em humildade. Então, estamos aqui na Terra nesse processo de suavização. Então, as provas vão acontecendo diariamente. Nós nascemos na família certa, tivemos os pais certos, os irmãos certos. Nascemos na condição financeira necessária para a nossa evolução, estamos na profissão correta, temos a esposa e o esposo necessários, os filhos também, colegas, amigos, vizinhos. Resultado, há um mecanismo tão divino, tão maravilhoso e tão perfeito que é muito difícil a gente compreender ainda esse mecanismo. Como não se cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E o objetivo é suavizar sempre os males e diminuindo o egoísmo e o orgulho, diminuindo o egoísmo e o orgulho, transformando em caridade e humildade. É nesse processo que a gente vai ser tão feliz quanto possível na Terra. É possível ser feliz na Terra? Vamos lá. A questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humildade estiver transformada. Mas, enquanto isso se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência grosseira. Então, é possível ser feliz na Terra? Sim, é possível. Completa? Não.
Completa não, mas possível, sim. Como? Praticando a lei de Deus. O que seria praticar a lei de Deus? Seria praticar a caridade, a justiça e o amor. Praticando, sim, a gente pode ter essa felicidade possível. E por que das aflições? As nossas aflições são necessárias para que a gente evolua e cresça. E quem criou as nossas aflições fomos nós mesmos, ou nessa vida, ou nas vidas passadas. São os nossos erros que retornam. Os Espíritos nos diz que somos herdeiros de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, o bem que eu faço, eu vou herdar o bem, que cada um conforme suas obras. Mas o mal que eu faço, eu estarei preso a esse mal, enquanto eu não consiga reparar ele. E se eu reparo ele, praticando a lei de Deus. A lei de justiça, de amor e de caridade, que é um resumo de todas elas. Tudo ok? Aí, Kardec, na questão 921, concebe-se que um homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso, essa aqui eu já coloquei, né? Já coloquei. Então, praticar a caridade é um dever para quem busca a felicidade. Então, a gente quer ser feliz, então vamos praticar o bem. E a caridade ensinada por Jesus, como diz os Espíritos, é benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgências com as imperfeições alheias. São essas três bases. Benevolência. Mas é benevolência para quem? Com quem? Com aquela que eu achar que precisa? Não, com todos. Perdão das ofensas. Mas perdoar quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. Indulgência com as imperfeições alheias. Não julgar, não criticar, não apontar dedo. Essa é a base da caridade. Então, praticar a caridade é um dever para quem busca a felicidade. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha a resposta. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, quantas e quantos sofrimentos nós não temos porque a gente quer ter muito mais do que necessita. Porque essa questão do necessário, cada um de nós vamos ter uma necessidade. Porque vai ter aquele que vai nascer e ele tem como um planejamento reencarnatório ser um empresário. E ser um empresário exige que ele tenha recursos financeiros, que ele tenha empresa, que ele gire o seu negócio para gerar emprego e renda e progresso para a humanidade. Então, ele tem uma necessidade maior financeiramente do que uma pessoa que tem como planejamento reencarnatório vir e ser um trabalhador. E ter a sua vida, e cuidar dos seus filhos, progredir, avançar intelectualmente, moralmente. Então, a posse do necessário vai ser de acordo com o que cada um vem fazer aqui. Como é que a gente vai saber qual é a nossa? Conhece a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer, entender quais são os anseios do nosso íntimo, o que é que realmente eu preciso, eu necessito, ou aquilo que está extrapolando a minha necessidade. O que extrapola é o que gera sofrimento, é o que nos diz os espíritos. Isso com relação à vida material. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Lembra em fé no futuro, quando a gente trouxe logo no início, quando o Kardec falou sobre, diante das aflições, ter fé na vida futura nos auxilia bastante nesse processo, né? E ter consciência tranquila. Olha só, não é fazer grandes coisas, é fazer aquilo que a vida me chama a realizar. Tem coisa melhor nessa vida do que ter paz de consciência? Tem coisa melhor nessa vida do que aquilo que chegou até você, que você se deparou, você fez o que tinha para ser feito, você fez o que foi possível,
Porque muitas vezes a gente faz o possível e nem o possível será o suficiente para resolver a situação, para que a gente saia daquela situação desembaraçosa, para que a gente consiga ajudar como queria. Mas, se a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance, isso a gente tem paz. E quando o Cristo fala de reino divino, felicidade, bem-aventuranças, paz, verdade, ele está falando simplesmente disso, da paz de consciência pelo dever retamente cumprido. E fé no futuro. A gente já falou aqui de fé, né? E a fé raciocinada, que a gente precisa do racionalismo, dos porquês, das perguntas, e a gente não pode tomar que, que a fé precisa o racionalismo da fé. A gente precisa ter uma fé que tem uma razão. Mas essa razão vai até o momento. Depois de certo momento, a gente precisa crer, confiar, se submeter à vontade de Deus. E a razão não suporta isso. A nossa razão é pequena, é limitada, e a gente não suporta isso. Então, se a gente quer realmente ter uma fé, a gente precisa utilizar da razão até onde a nossa razão consegue alcançar, para que não sejamos fanáticos. Mas a partir daí, a gente precisa crer e confiar e se entregar a Deus. E submeter à vontade dele, mesmo que a vontade dele não seja nossa. Que aí é a resignação, o consentimento do coração. A felicidade possível tem uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, o título é Viver em Paz. E ele diz o seguinte: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Quantas vezes nós não nos afligimos por situações que fogem ao nosso controle? Jesus dizia assim: não se preocupeis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã tem sua preocupação. Não é que ele está dizendo que a gente tem que ser irresponsável e não fazer, e não ser previdente de acordo com as nossas capacidades de raciocinar. Não, ele está dizendo que a gente não tem que se preocupar. Se preocupar é o excesso, é o ir além daquilo que as minhas forças comportam. Por que eu vou me comportar de uma situação que só vai acontecer amanhã e que agora eu não posso fazer nada? O que isso vai me gerar? Ansiedade. E ansiedade é o mal. Depois da pandemia, é a grande doença que está assolando a humanidade. São as crises de ansiedade, que é o excesso, que é a preocupação por algo que foge ao seu controle. E muitas vezes por algo que é ilusório. É um dado muito interessante sobre ansiedade, que eu assisti numa série de reportagens que passou aqui na televisão, aqui em João Pessoa, que o psicólogo dizia que 98% das preocupações de pessoas ansiosas são preocupações infundáveis, que não existirão. Que não existirão. Então, são preocupações de situações que não existirão. 98%. Né? Então, ao invés de ficar preocupado com o futuro ou preso ao passado, que nos traz também questões depressivas, se a gente faz o que é preciso agora, nesse momento, a gente fica em paz. Os amigos espirituais nos traz que a felicidade é um estado de completude interior. Completude interior, onde tudo vivido faz sentido. Encontrar o sentido da vida é encontrar o que Deus espera que eu faça agora. Porque só existe um momento de eu ser feliz na minha vida. É viver o presente. É me doar ao presente. E me dedicar àquilo que precisa ser feito naquele momento. E aí, qual a natureza das aflições? Aí, Emmanuel, no livro Seja de Luz, na mensagem Aflição e Tranquilidade, ele traz várias coisas interessantes. Olha o que ele diz. Bem-aventurados que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar
que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Olha que coisa interessante. Muita aflição gerando tranquilidade e muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novos as próprias experiências de um plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, esquistando-se na mentira e na delinquência. O que ele está dizendo aqui? Quando a gente vem reencarnar, salvo em raras exceções, nós pedimos para passar pelas maiores aflições que passaremos na vida. Nós dizemos, se não for por questões compulsórias, e o que é compulsório? Compulsório é quando você vai reencarnar e você não vai ter a oportunidade de escolher serão a natureza de suas provas, das suas aflições. Por quê? Porque você está tão desequilibrado que você não tem como escolher. Então, os espíritos superiores escolhem. Mas esse caso são exceções. Normalmente, nós escolhemos as aflições, as provações que iremos passar. Mas o que acontece? Quando a gente chega aqui, nesse plano material, nesse corpo físico, nessas sensações que a gente tem, que muitas vezes a gente só quer viver no prazer, nas sensações, nas facilidades, quando vem a aflição, a gente desespera, se revolta, se vitimiza e não busca aceitar aquela situação como um momento de aprendizado para o nosso crescimento como ser humano e nos tornarmos pessoas melhores. Quantos aqui presentes não passaram por difíceis situações na vida que no momento que estava passando ficou no processo de muita dor, muita dificuldade, muitas vezes desespero, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, conseguiu entender e compreender qual era o propósito e se tornou uma pessoa hoje melhor por causa dele, por causa daquela provação, daquela aflição, né? E aí ele continua, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdade, a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho de amor em plena cruz da morte. Tem um livro, eu acho que vocês já leram, já ouviram falar, claro, do Nosso Lar, que é muito conhecido, muito famoso, que inclusive tem filme, né, o Nosso Lar. Nesse livro, O Nosso Lar, tem algo muito interessante. Tem uma passagem lá que mostra um espírito que ele já reencarnou, está na fase infantil durante o plano material. E durante o sono, ele vai visitar a família no plano espiritual, no Nosso Lar. Ele se chama Ricardo. Então, quando ele retorna ao plano espiritual durante o sono para visitar a família, ele é uma criança, mas como é um espírito mais elevado, quando ele retorna ao plano espiritual, ele retorna à aparência anterior, como ele era antes da última encarnação. E aí, na conversa com a família, que ainda está no plano espiritual, que vão reencarnar no futuro, sabe o que ele diz? Ele diz assim, eu só peço a Deus que não me dê facilidades diante da minha jornada na Terra. Olha que coisa interessante. Né? Um espírito de uma certa envergadura, ele está pedindo justamente aquilo que a gente não quer pedir de maneira nenhuma. Porque a gente quer pedir sempre facilidades, facilidades, facilidades. E ele diz, eu só peço a Deus que não me dê facilidades. Por quê? Porque ele sabe que é na dificuldade que ele vai crescer, que ele vai avançar. E ele sabe das dificuldades que ele pediu para passar. Então, quando ele fala aqui dessa facilidade no imediatismo, que possamos, o Espiritismo veio para isso, né? Ele veio para que a gente possa sair dessa visão de uma única vida, nessa visão apenas material, desse imediatismo, e a gente possa enxergar outros ângulos. A vida como um ato contínuo. Tanto na matéria ou no plano espiritual, a vida é um ato contínuo. Somos seres espirituais vivenciando experiências. E é isso que o Espiritismo nos traz.
E aí, todos os aflitos serão consolados? Será que todos serão consolados? Será que aquele que está em aflição, revoltado, desesperado, cometendo vários equívocos diante de um sofrimento, será que ele vai ser consolado? Aí, Emmanuel, no livro Reconforto, na mensagem Nem Todos os Aflitos, ele nos traz. A provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Olha aqui a necessidade de aprender a lição. Tudo o que acontece conosco é para que a gente tome a lição. Se a gente não toma a lição, o que acontece? A gente vai repetir a lição. Como acontece com a criança? Quando está estudando, quando a gente está fazendo um curso. Se a gente não passa naquela prova, a gente vai repetir. E é o que os espíritos chamam de ciclo vicioso. Quando a gente toma a lição, aí vira ciclo virtuoso. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que recebem dignamente. Olinda, fique à vontade. Olinda, pode falar, está desligado o seu áudio. Olinda, está conseguindo falar, não? Pronto. Se ela conseguir falar, pode abrir o áudio e pode falar, pode me interromper, tá? Então, o que ele diz aqui, né? Que nós, nessa vida, ninguém passa ileso. Todos nós vamos passar por dificuldades, por aflições. Porque se não passar por aflições, a gente não evolui, não cresce. A gente não está aqui para brincar, não. A gente está aqui para aprender a amar. Aprender a pouco e transformar as nossas mais inclinações, mais tendências em boas e nobres ações. Então, raros são aqueles que recebem dignamente. Receber dignamente é receber com fé, com confiança e acreditando que Deus está realmente no leme. Nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e nossos sonhos é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos. A que somos todos chamados pela vida comum, nas lutas de cada dia. Então, há como ser feliz nas aflições? Há como ser feliz nas aflições? Sim, há como ser feliz nas aflições. Porque, como? Como você faz aquilo que precisava ser feito? Você se entrega, você se doa, você não se revolta, você não blasfema a Deus, você busca compreender e aceitar. E aí você tira a lição, e aí você sente que você está se tornando uma pessoa melhor. Mesmo diante da dor, você está se aprimorando, porque diante da dor que a gente tem que se aprimorar. Quando a gente está se aprimorando, aquela dor, ela vai nos trazer a paz. E a paz é nada menos do que a felicidade que a gente precisa. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo em situações muito difíceis na minha vida, de morte de parentes, mas que como eu tinha feito o que a minha consciência achava que devia ter feito, diante da dor da partida, veio a felicidade de agir conforme a minha consciência pedia. E ao mesmo tempo que eu sofria pela partida, eu me felicitava, porque eu estava em paz comigo mesmo. Essa paz possível no planeta Terra que vivemos. É como ele diz aqui, a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos. Quando a gente compreende que, por mais dor que eu estou passando, eu estou uma pessoa melhor. Eu estou mais humilde, eu estou mais simples, estou mais sincero, mais compassivo, mais empático, mais resiliente. Então, tem como ser feliz nas aflições? Tem, né? Está terminando, né, nessa primeira parte, uma mensagem que foi recebida pela nossa casa, na nossa reunião mediúnica,
que ela fala de tempo, né? E a gente está falando de aflições, e está falando de como a gente precisa utilizar de todas as provações, de todas as aflições, de tudo que acontece conosco para aprender. Aprender para, para que a gente consiga avançar, se tornar pessoas melhores, e aí realmente sentir a paz por fazer a vontade do Pai. Então, como estamos utilizando o nosso tempo para esse ensejo, né? Então, essa mensagem ela traz o seguinte: tempo. Há tempo para tudo na vida. Há tempo de adubar, há tempo de plantar, há tempo de florescer, há tempo de colher. Faz do teu tempo a grande ferramenta que te levará ao encontro do reino divino em teu coração. Será no tempo útil despendido na instrução nobre e na doação desprendida que verás a paz inundar o teu peito. Compreenderás que a felicidade é um estado de completude interior, onde tudo vivido faz sentido. E que o tempo de amar está sempre te chamando a realizar a obra do Pai nos corações dos homens, plantando sementes de fé e de esperança, e colhendo um estado de paz de consciência, de fé no futuro e na tua capacidade de realizar prodígios em nome do Pai. Que assim seja. Então, meus irmãos, era essa mensagem que eu gostaria de trazer, que possamos utilizar, né, bem o nosso tempo, que possamos compreender que a felicidade ela não está fora, ela está dentro de nós, e que a gente pode encontrar, mesmo nos momentos de dificuldades, quando a gente encontra o sentido, e esse sentido vem através dos questionamentos que a gente faz, racionais, mas também vem pelo consentimento do coração, através da resignação. É assim, Deus não permite que nada aconteça conosco apenas por castigo, apenas é porque punição, apenas que é para que você sofra. Não é isso, não é isso. Deus só permite que a gente passe por uma situação quando a gente já tem capacidade de aprender. Quando a gente tem capacidade de tirar lições. E aí, por isso que no processo de reencarnação, nós não vamos passar numa única encarnação reparar todos os erros que praticamos na vida anterior, por exemplo. A gente vai reparar paulatinamente, de acordo com a nossa capacidade intelectual e moral de compreensão, assimilação daquela dívida que foi contraída. Então, a misericórdia divina, ela nos deixa dessa forma. Então, por isso que a espiritualidade pede tanto o processo de resignação, de você consentir com o coração, mesmo que a razão não compreenda. Porque ali você pode passar por aquela situação. Jesus dizia, o fardo não é maior do que a gente pode suportar. Então, qualquer situação que a gente vivencie na vida, por mais dores que for, ele só permite quando a gente tem a capacidade de entender, de compreender, de aceitar e de superar. Exatamente. Inclusive, não é só para a pessoa que está passando pela situação, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, um filho que nasce com hidrocefalia, por exemplo. E um exemplo bem interessante, por quê? Porque aquela criança, ela precisava passar por aquilo ali, ela necessitava. Mas não só ela. Os pais também necessitavam ter aquela criança para que evolua e cresçam. Então, é todo aquele conjunto ali de necessidade para o avanço, o progresso daquela família. E outra coisa muito interessante, porque assim, aí você vê, teve o caso das crianças que estavam com microcefalia, né? Alguns anos atrás, que foi milhares de crianças, principalmente no Nordeste. E eu vi uma reportagem mostrando que mais de 50% dos casais, os homens, deixaram a mulher com os filhos e foram embora. Estava no planejamento reencarnatório que esse homem tinha que abandonar a família? Claro que não. Ele não está tomando bem a lição. Ele vai ter que reparar esse erro no futuro. E a mãe que fica, que cuida da criança, ela está fazendo a sua parte. Vocês já viram, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma mãe que se dedica a um filho especial? É um espetáculo. Aquela pessoa, ela doa a sua vida para aquele ente. Ela não trabalha,
ela não consegue fazer praticamente nada na vida, porque é o tempo todo só para cuidar daquela criança, só para levar ela, muitos são 40 horas semanais de terapias. Muitos não têm veículo de transporte, vão de ônibus, voltam de ônibus. E elas, muitas delas, perguntam se quer que o filho parta, perguntam o que acha do filho, diz que o filho é uma bênção, que ela se tornou uma pessoa muito melhor depois dos filhos e que são felizes daquele jeito. Então, é possível ser feliz durante a aflição? Bem-aventurados aflitos, ainda aqui na Terra? Sim, isso é um bom exemplo. Olha, disse, é interessante que você está trazendo. Você sabe o porquê que quando está no plano espiritual, a gente toma uma decisão e quando chega aqui a gente quer voltar atrás? Porque no plano espiritual nós estamos espíritos, lá é a nossa verdadeira morada, lá a nossa capacidade de raciocinar, de compreender é diferente daqui. Porque esse corpo físico nosso, o que é que ele faz? Ele entorpece muitas vezes nossas qualidades, nossas intelectualidades, nossa inteligência, nossa moralidade. Então, quando a gente está lá, liberto, você vê a vida de um ângulo completamente diferente, você vê a eternidade, e aí você quer logo buscar o mais rápido possível dentro do seu propósito, a felicidade. Quando você reencarna, e aí vem todas as sensações, todos os prazeres, toda a ociosidade, o imediatismo, a mão estreita, e aí você muitas vezes recua. É o mais comum acontecer isso. Por isso que só aquele que persistir até o fim que será salvo, como diz Jesus. Não, não é punição. Nunca será punição. Por quê? Olha só, olha o que acontece. Não é punição, não. Vou dar um exemplo aqui. Se você pede um dinheiro emprestado a alguém e não paga, como é que fica a sua consciência? Você Culpada, vai né? querer pagar. É Tu tá pagar. entendendo? Não é? Você vai querer pagar. Então, isso aí não é uma punição. Isso são os mecanismos da lei divina que faz com que você deseje, precise, necessite, implore para passar por aquilo ali. Porque você quer reparar. E você quer reparar por quê? Porque você quer aprender. Não, não é punição. Bem, não. Primeiro que a gente tem que entender que o amor cobra uma multidão de pecados. Né? Então, não é porque eu fiz isso, eu vou ter que voltar e reparar da mesma forma, porque o amor cobra multidão de pecados, mas não cobre todos os pecados. Né? Vai ter erros que eu vou precisar passar pela mesma prova, por quê? Porque eu preciso me educar. Eu só vou aprender se eu passar pela mesma situação que eu fiz o outro passar. Aí eu passando, aí eu realmente aprendi, não vou fazer mais. Então, é um processo de aprendizado, entendeu? Jamais é de punição, é de aprendizado. A dor faz a gente evoluir. Por que acontece? Olha, por que que... Vamos trazer um exemplo aqui de uma pessoa. Por que que Deus permite que uma pessoa esteja com câncer terminal e ela passe 6, 8 meses, um ano naquele sofrimento e não consegue partir? Por que daquela dor? Por que que está passando por aquele processo? Tem algum aprendizado para ela naquele processo? Tem. Qual o aprendizado? O aprendizado é o desapego, o despreendimento, e a partir dali também tem a humildade. A dor, ela tem um mecanismo, os espíritos dizem que a dor a dor é um mecanismo sublime para nos despertar para o amor. É porque é através da dor que a gente se torna iguais a todos. Sabe por quê? Porque a dor iguala a todo mundo. E quando a gente está no sofrimento, se a gente está no sofrimento sem revolta e desespero, a gente se torna mais humilde. E sabe aquela pessoa que está no leito de morte, ali, já partindo, mas não consegue partir? Sabe por que a espiritualidade permite que ela passe aqueles meses e elas dizem que um minuto a mais no plano espiritual, no plano material, é importante para ela? Sabe por quê? Porque aquele minuto pode ser um minuto onde ela humildemente reconhece a grandeza de Deus, a sua pequenez e pede auxílio. Porque tem muita gente que é tão orgulhoso e não consegue ter essa humildade. E quando se coloca nessa humildade, nesse processo de dor, então a dor, ela nos transforma.
queira ou não queira, é a partir da dor que ela nos modifica. Sim, é a partir da dor que a gente procura o estudo, procura a leitura, é a partir da dor que a gente procura o trabalho, é a partir da dor que a gente se torna humilde e reconhecer que todos somos irmãos. Então, assim, eu só agradeço, né, pela oportunidade e que possamos, né, refletir acerca dessa justiça das aflições, diante das injustiças aparentes que a gente vê no mundo, né, na televisão, no jornal, na nossa vida, no cotidiano, as injustiças aparentes que acontecem conosco, que possamos ampliar o nosso grau de visão, nosso ângulo de enxergar. O Espiritismo veio para isso. E essa visão, ela precisa ser uma visão que tem uma base racional, mas uma compreensão muito além do que a razão nos traz. É preciso, fé não é só você acreditar, porque muitas vezes o acreditar está apenas na questão racional. Eu acredito porque eu compreendo racionalmente isso. E muitas vezes as situações que vão nos acontecer, a gente não vai compreender racionalmente por que eu estou passando por aquilo naquele momento. Mas, se eu tiver a fé, se eu tiver a perseverança, a dedicação de buscar me conhecer e de buscar conhecer, né, os mecanismos das leis divinas que movimentam o mundo, que geram o mundo, a gente vai adquirir essa força, essa coragem para conseguir superar os desafios. E não há nada mais profundo que possa nos fazer, nos conectar com a espiritualidade superior. Eu sei que é muito importante o estudo, é muito importante a prática da caridade, mas o primeiro de tudo é a fé. A fé em Deus, a fé na espiritualidade e, principalmente, né, a fé de confiar. Não só confiar, mas a fé em crer. Crer que Deus comanda tudo, que é o nosso Pai, que nos ama imensuravelmente, do jeito que nós somos, que espera pacientemente a nossa humildade em reconhecer que somos amados por Ele. Que a paz de Jesus possa estar presente em nossos corações, que possamos receber nesse momento os eflúvios do alto, a luz derramada pelos mensageiros do Senhor, e que possamos nos inebriar dessa luz, nos fortalecer do bom ânimo, como Jesus nos ensinou, para enfrentar o mundo, enfrentar as nossas más inclinações e fazer a vontade do nosso Pai. Ser um instrumento divino nas suas mãos para fazermos realmente praticando a caridade como Jesus nos ensinou. Fica conosco, nos ilumina, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.